E hoje nós continuamos a estudar o texto que encontra-se no capítulo 5 de Lucas, do verso 12 ao verso 16. E os irmãos devem lembrar-se que na semana passada eu tentei, e digo aos irmãos verdadeiramente, tentei, esforcei-me para que terminássemos então esta perícope e este trecho, mas ficou a faltar-nos o último verso, o verso 16. E que eu preferi, exatamente para que ele recebesse o devido cuidado, nós deixamos para esta semana, para então avançarmos. E eu imaginei, no começo da semana, que então este verso 16 seria apenas uma introdução e que seguiríamos adiante já a partir do verso 17. Mas durante esta semana, ao estudar, ao debruçar-me sobre este texto, eu percebi que não poderíamos passar por ele tão rápido e que deveríamos dar a ele o devido cuidado. Portanto, voltamos novamente ao capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 5, do verso 12 ao verso 16, que nós lemos na versão Almeida, revista e atualizada, que adotamos em nossa igreja, que diz, portanto, assim: Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o sacrifício que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Verso 16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Irmãos, este texto, que é tão breve, é um verso que certamente os irmãos, se estivessem a ler em casa, talvez passassem por ele muito rapidamente. E talvez perdêssemos a riqueza daquilo que este texto pode trazer e nos ensinar em nossas vidas. Como sempre, os irmãos que estão em casa têm algum privilégio, não é? Já que não conseguem estar conosco aqui presencialmente, mas acabam por saber anteriormente o tema da nossa mensagem. E este texto, ele nos ensina três coisas e que eu posso dizer-lhes muito rapidamente. Porque este texto, quando olhamos e diz, e porém se retirava para lugares solitários e orava, este texto nos mostra que Jesus, ele fazia basicamente três coisas. Ele agia, ele parava e ele orava. E esta era a fórmula do ministério de Jesus. E quantos de nós, ao invés de agir, apenas reage? Quantos de nós está tão ocupado que diz, mas eu não consigo parar, eu não tenho tempo? E quantos de nós, por conta desta mesma razão, diz, não tenho orado tanto assim, não tenho dedicado-me tanto à oração? Como podemos então descrever de forma melhor? Não poderíamos o fazer de forma melhor do que Lucas o faz com este verso. Nós vemos então esta história tão breve que Lucas não fala talvez com tantos detalhes, mas ele ao fim daquilo que conta de uma cura que Jesus faz, aquilo que já aprendemos sobre como Jesus então ordena aquele homem que cumpra a lei, porque Jesus ama a lei e deseja que ela seja cumprida também em nós. Ele não vem abolir a lei, mas completá-la. E ao mesmo tempo vimos como Jesus não deseja a publicidade,
não é? Disto. Não, ele não quer que as pessoas venham pela cura, mas que venham pela palavra. Portanto, diz aquele homem que não conta a ninguém, mas que vá até o sacerdote para que sirva de testemunho, tanto ao povo, como também aos mestres, aos sacerdotes, daquilo que Deus está a fazer. Porque certamente os sacerdotes haveriam de questionar-se, porque na lei em Levítico havia ali uma fórmula de como o leproso curado deveria fazer, mas a cura da lepra, principalmente nesta altura, não era algo razoável e, portanto, apenas o poder de Deus o poderia fazer. E Jesus, ao curar este leproso, certamente esta informação, ao chegar até Jerusalém, até o sumo sacerdote, trouxe ali, acenderam todas as luzes, como costumamos dizer, não é? Todos os alertas foram acesos e então, certamente, pessoas foram enviadas. E veremos que sim. A próxima história já veremos que ela começa exatamente por dizer que mestres da lei e sacerdotes vêm para ouvir a Jesus. Eles querem ouvir o que Jesus tem a dizer, perceber melhor quem Ele é. E nós vemos que uma multidão, então, sabe e aflui para Jesus. E esta multidão deseja ouvir a Jesus e deseja ser curada. Mas, novamente, como nós falamos e argumentamos quando falamos sobre Jesus dizer para o homem que não contasse para ninguém, de que Jesus não desejava a publicidade, nós o vemos então também assim. Porque qual seria o normal? E usamos um exemplo ainda na semana passada a falar se um dos irmãos abrisse um negócio, uma pizzaria, por exemplo, que certamente se um cliente viesse e dissesse esta é a melhor pizza que já comi na minha vida, os irmãos ficariam muito satisfeitos e diriam, olha, se puder então escrever isto nos comentários, não é? Se puder divulgar na internet, colocar aqui uma fotografia, marcar a nossa pizzaria e dizer isto, que está a dizer que a pizza é a melhor pizza do mundo, é isto que qualquer comerciante, não é, desejaria. Este é o tipo de publicidade que é a mais eficaz, pessoas que vêm, experimentam e que gostam. Entretanto, Jesus não apenas diz para este cliente, olha, não conta a ninguém, mas nós vemos aqui Jesus há muitas pessoas a virem para cá e a procurarem. Então deixe-me fazer aqui uma coisa, eu vou fechar a loja. Por isso é que Lucas começa este texto, ele começa este verso a dizer, ele porém. Porque a atitude de Jesus é uma atitude inesperada. Qualquer um de nós, se estivesse a começar o ministério no lugar de Jesus, e então fizesse uma cura e de repente as pessoas começassem a vir até nós, certamente nós como igreja hoje, se estivéssemos com todos os bancos tomados e pessoas na porta dizerem nós queremos entrar, o que nós faríamos seria se calhar ter 2 cultos, como fizemos durante a pandemia, não é? Quando o número de pessoas possível era mais restrito, fazíamos 2 cultos exatamente para que mais irmãos pudessem ver. Começamos a transmitir online também para que mais irmãos pudessem ver. E nós o faríamos. Mas o que Jesus faz contradiz toda a lógica humana. Porque Jesus, é como se Jesus então dissesse, as pessoas agora estão a vir para cá, estão a desejar ouvir, então tudo bem, vamos fechar a igreja, não há culto. Mas porquê? Ele, porém. Isto ensina-nos uma coisa muito importante. E como já falei, a primeira lição que aprendemos com este texto é que Jesus nos ensina a parar de reagir. Na vida nós temos 2 opções, nós temos 2 escolhas. Nós podemos, toda a nossa vida pode ser vivida como uma reação àquilo que acontece externamente, àquilo que acontece fora de nós, ou nós podemos escolher o nosso caminho e parar de reagir apenas e começar a agir. E como Jesus age? A primeira coisa que vemos é que Jesus ele não se permite iludir. Ele não se permite dominar. Ele não se deixa levar pela fama. Uma coisa que certamente nós sabemos que todos nós, nenhum de nós estaria imune a que se alcançássemos a fama,
nós nos deixássemos então dominar ou nos deixássemos levar por isto. Ele não. Jesus, ele não reage ao seu sucesso, vamos assim dizer, ou ao sucesso do seu ministério com as multidões, quando a multidão começa a fluir para ele. Ele, entretanto, age. E por que age? A sua resposta é inesperada. Porque as pessoas o que esperavam? Se multidões vêm ouvir o mestre fica e fala às multidões. Esta é a reação normal. Mas Jesus, como já disse, ele não reage, ele age. E, portanto, ele rompe com esta cadeia e então isto parece não fazer sentido. Por isso Lucas começa, ele, porém. A sua resposta, ela não é esperada. Tanto que Lucas continua com um porém, ao querer dizer, entretanto, ao contrário do que esperaríamos, Jesus, e ele então vai descrever o que Jesus faz. Um dos comentaristas do Evangelho de Lucas, o Trent Butler, diz que Jesus não seguiu a regra da procura e da oferta, que nós estamos acostumados, e principalmente em Portimão, não é? Num sítio turístico, sabemos muito bem como é isto. Durante o verão, ou como dizem, na alta temporada, há menos casas disponíveis, há menos quartos nos hotéis disponíveis. E por conta disto, o que é que acontece com o preço? Sobe. Isto é uma reação à procura. Há muita procura, há pouca oferta diante da procura, então os preços sobem. Isto é o natural. Mas Jesus não reage assim. Se ele tivesse feito isto, ele teria permanecido em um só lugar durante todo o seu ministério. Porque a verdade é que nós já vimos isto acontecer em Cafarnaum, lembram-se? Quando estudamos que Jesus estava em Cafarnaum e ele prega pela primeira vez na sinagoga em Cafarnaum, ainda no final do capítulo 4, e ele expulsa um demônio, ele cura a sogra de Pedro, e depois ele fica ali na casa de Pedro, e muitas pessoas vêm até ele para serem curadas, e ele passa toda a noite a curar. E as multidões começam a vir até ele, e Jesus diz, é preciso que eu vá, e as multidões tentam contê-lo em Cafarnaum, mas ele diz, é preciso que eu vá e pregue em outras cidades. Mais uma vez nós vemos isto acontecer. Mais uma vez Jesus, ele não permite que a multidão o prenda em um sítio. Porque ele, como nós estudamos em Lucas 4, ele tem clareza do plano de Deus para si. Ele sabe que o plano de Deus é que ele siga e proclame o reino de Deus também nas outras cidades. Por isso ele não pode permitir, ele não pode se deixar apenas reagir às multidões, mas ele escolhe agir no plano de Deus já a ele anunciado. Outro comentarista, o James Edwards, vai dizer que a missão de Jesus, ela é necessariamente pública. E nós vemos. Jesus, ele não se deixa prender a Jerusalém ou ao templo. Ele não se permite prender à sinagoga ou aos ambientes religiosos. Mas Jesus, nós já o vimos a ensinar no caminho. Vemos Jesus a falar com pescadores à beira do lago de Genezaré. Vemos Jesus a curar na beira do caminho. Vemos um leproso a vir ter com Jesus. Embora não seja alimentada por publicidade e espanto, vai dizer o comentarista, mas como Lucas afirma no verso 16, a missão de Jesus é alimentada pelo retirar-se em solidão e oração. Ao contrário do que todos esperariam. Em vez de deixar a popularidade dominá-lo, Jesus muitas vezes o que fazia era retirar-se e orar. Jesus, portanto, não reage. Ele segue o plano independente do resultado do mesmo. Os irmãos já ouviram o vosso pastor dizer, eu quando mais jovem, eu fui jogador de basquete, depois fui para a faculdade de desporto e lá tornei-me auxiliar técnico e técnico de basquete
E uma coisa muito comum, que se os irmãos já apreciam desporto em geral, principalmente os desportos em que o treinador tem a possibilidade de ter contacto com o atleta, há alguns desportos que não dá, por exemplo, ciclismo, não há possibilidade, não é? No ténis, o treinador normalmente fica sentado na arquibancada, mas não consegue ter este contato. Mas há desportos em que sim, e o basquete é um deles. E muitas vezes, o que nós dizíamos, eu ouvi isto muitas vezes como atleta, e também o disse muitas vezes, pedia um tempo, chamava os atletas e simplesmente os dizia: parem de reagir. E eu vou usar aqui uma expressão do desporto que talvez já tenham ouvido nos comentários esportivos, e todos amamos o futebol, não é? Quando ouvimos que um time caiu no erro ou no equívoco, cometeu o equívoco de entrar no jogo da outra equipa. Deixou-se dominar, deixou que a outra equipa impusesse a sua forma de jogo, não o contrário. E o treinador então diz aos seus atletas: vamos jogar o nosso jogo. Vamos fazer o que nós treinamos. Façam o que treinaram. Mantenham-se atentos e sigam o planeamento. Que certamente sairemos bem-sucedidos. Quantas vezes ouvi isto? E aqui nós vemos que isto não é novidade. Nós vemos que isto sequer é algo que podemos aprender apenas com o desporto, mas algo que nós podemos também aprender com o Senhor Jesus. Portanto, o Senhor Jesus nos ensina a deixarmos de ser responsivos e seguirmos o plano, a sermos intencionais. Porque quando reagimos, não estamos a ser intencionais. Porque já não abandonamos o plano e a verdade é que nem nós sabemos onde estamos a ir. Porque nós não sabemos como que vão reagir, não é? Então precisamos esperar a reação para depois da reação dada, pensarmos, refletirmos e escolhermos como vamos reagir. Quando nós temos um plano definido, nós não precisamos parar e pensar e esperar a reação. Nós já sabemos o próximo passo a dar e o passo depois deste e o a seguir e o outro e o a seguir também. E o fazemos com segurança, o fazemos com firmeza, porque sabemos e confiamos que estamos a seguir o plano. A segunda coisa que nós percebemos então é pare. Pare. Respire. Ou como eu acabei de usar o exemplo do desporto, não é? No basquete, há um gesto que se faz que é exatamente este. Que isto quer dizer o T de tempo. A pedir tempo, a dizer, precisamos respirar, precisamos parar um bocado, precisamos, se calhar, quebrar este ritmo do jogo que está contra nós e precisamos pensar, precisamos reagrupar, como diriam, talvez no termo militar, precisamos reorganizar. Porque se não paramos, isto entra numa roda viva que talvez nunca haveremos de conseguir parar. Jesus, então, ele não apenas agia em contrariedade, porque senão isto também pode ser uma espécie de reação. Eu escolho reagir. Como? Eu escolho reagir de uma maneira inesperada sempre. Mas isto continua apenas a ser uma reação. Não é isto que Jesus faz, não é sem sentido, não é vazio, mas a ação que Jesus escolhe ter é parar. E o texto segue por nos dizer, e se retirava para lugares solitários. Quando paramos e nos afastamos da realidade, da vida, nos afastamos das situações que estamos a viver, conseguimos acalmar os nossos corações, conseguimos analisar melhor a situação que estamos a viver, conseguimos respirar fora das circunstâncias em que estamos a passar. E é interessante que o tempo verbal usado é muito interessante, porque os irmãos, como sabem, e tenho sempre partilhado com os irmãos dos comentários bíblicos que leio, e esta semana ainda abri mais alguns, e da semana passada
Eram 10, esta semana já são 13 abertos à minha frente toda vez que vou estudar o texto. E só que estes comentários são todos em inglês. O que dá uma riqueza interessante. Porque na língua inglesa os tempos verbais são de tal maneira que não conseguem apanhar a riqueza do que quer dizer o texto em seu original. Mas a língua portuguesa, a nossa língua portuguesa, é uma língua maravilhosa. E às vezes nós reclamamos tanto, ou reclamávamos tanto quando éramos miúdos, não é? E estávamos na escola e dizíamos, isto é muito difícil, todos estes tempos verbais e essas declinações e o que quer dizer, o que significa ou não. Mas a verdade é que isto traz uma riqueza textual que é quase inigualável em outras línguas e, portanto, nos abençoa em momentos como estes. Porque a ideia, e quando nós lemos, nós não lemos, então Jesus retirou-se e orou. Porque se nós lembrarmos numa aula breve de português, e eu nunca fui o melhor aluno em português, muito pelo contrário, não era a minha disciplina favorita, mas o passado, quando nós conjugamos um verbo no passado, o que queremos dizer é que isto já passou, acabou. Começou e terminou no passado. Isto aqui, quando diz que Jesus se retirava e orava, nós percebemos que está no passado. Obviamente, inclusive a história está no passado. Jesus, neste momento, já não está fisicamente entre nós. Sabemos que Ele já ascendeu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir julgar todos nós no dia do juízo. Mas, ao dizer que retirava, ou retirava-se, como algumas versões vão dizer, e orava, traz-nos essa noção de continuidade. De algo que ele não é algo apenas que Jesus fez neste momento. Ele não apenas retirou-se e orou, mas Jesus frequentemente retirava-se para orar. Retirava-se e orava. Era um hábito, era uma constância, o que nos leva de volta ao plano. Era muito claro o plano. Jesus chegava em uma cidade. Ele pregava o reino de Deus. Ele demonstrava por meio do poder de Deus que de facto Deus era com ele e que de facto ele era aquele quem dizia ser. E quando isto estava feito, ele seguia o plano. Ele retirava-se e orava. Ele seguia o plano. Outro comentarista, o Darrell Bock, vai dizer que buscar tempo com Deus é a chave do ministério de Jesus. Se nós haveremos de continuar daqui a 2 semanas o nosso estudo, e vamos ver que a história seguinte que Lucas nos conta é que Jesus, então, ele está em Cafarnaum e um paraplégico é trazido a ele. E como lhes disse, o começo desse texto vai nos mostrar que agora os mestres da lei vêm ter com Jesus e ouvir a Jesus. E quando Jesus começa ali, quando aquele homem é trazido a Jesus, Jesus não faz como fez com este homem com leproso. É diferente. Jesus, ao invés de dizer, está curado, ou seja curado, ou eu quero, como ele diz ao leproso, ele diz, vá, teus pecados estão perdoados. E isto gera, obviamente, e os irmãos podem ler em suas versões, que uma das frases que um desses mestres da lei vai dizer é, quem é este que blasfema? Porque afinal, apenas Deus pode perdoar pecados. E como ele então diz que ele pode perdoar pecados? Está a vir, está a começar aquilo que há de culminar com o que nós conhecemos e celebramos durante a Páscoa. Com a perseguição de Jesus a ser cada vez maior, até o ponto em que Jesus será preso e morto numa cruz pelos nossos pecados. Mas Jesus seguia o plano. Jesus continuou a seguir o plano. Mas o que ele fazia era que ele retirava-se para orar. Retirava-se exatamente para ter este tempo de comunhão com o Senhor. Quantas vezes, talvez o irmão ou a irmã ouvir o pastor dizer, pare,
O que nós podemos aprender com este texto é que às vezes precisamos parar. Talvez o irmão ou a irmã tenha pensado, não, parar nunca. Parar nunca. Parar é perder tempo, não é? A história, a famosa história da lebre e da tartaruga. A lebre parou para descansar. Olha o que aconteceu. A tartaruga, que era mais devagar, porque não parou, ganhou a corrida. Não é isto que nos conta esta fábula? Então aprendemos que não devemos parar. Irmãos, não poderíamos estar mais equivocados. Porque parar é ganhar tempo. Parar é economizar recursos. Parar é manter-se são, física e emocionalmente. Como os irmãos sabem e acabei de relatar, eu fiz faculdade de desporto e uma das áreas que mais estudei foi a área de treino. Não apenas trabalhei em ginásios como personal trainer, mas trabalhei como preparador físico, inclusive num clube muito querido, que é o Benfiquinha. O Benfica, pronto, que é o Benfica, mas não o Benfica, não o SLB, não o meu SLB, glorioso SLB, mas o Benfica pequenino, que fica em frente ao mercado de Benfica, conhecido carinhosamente como Fofó, por aqueles que o conhecem. E fui preparador físico desta equipa durante uma temporada. E uma das coisas mais importantes que os irmãos podem saber é que às vezes os irmãos, aquelas pessoas que treinam, seja no ginásio ou mesmo os atletas, têm dificuldade em perceber a importância da pausa. A pausa é um fator extremamente importante durante um treino. Desde a pausa entre uma repetição e outra, então se o irmão, por exemplo, a irmã está a fazer um exercício, normalmente aquele que prescreve assim vai dizer, então entre este exercício e este, precisa fazer aqui uma pausa de 3 a 5 minutos, ou de 1 a 3 minutos. E às vezes as pessoas ou não fazem esta pausa toda porque dizem, estou com um bocado de pressa, então em vez de fazer 3 minutos, eu vou despachar logo, faço aqui 1 minuto, é o suficiente. Ou o contrário, é para fazer uma pausa de 1 minuto ou 3 e de repente quando vai se ver, encontra com um amigo e começa a conversar e quando se vê já são 10 minutos de pausa. E já não tem o mesmo efeito o treino. Mesma coisa quando o profissional diz, hoje é dia do descanso, hoje é dia de descansar. E os atletas, principalmente os atletas quando são jovens, o Álvaro agora está a começar a jogar basquete e às vezes eu tenho que dizer para ele, filho, calma, vá devagar, respira agora aqui um bocadinho. Ele, não, mas eu quero fazer mais uma vez, ou mais 2, ou mais 3, é só isto e paro. Já foi o suficiente. Saber a hora de pausar, saber o momento de parar. Para os irmãos terem noção, e é uma informação bastante técnica, eu vou ser honesto que a verdade é que há pessoas que estudam desporto e que não conhecem isto, infelizmente, mas existem estudos científicos inteiros feitos com um princípio chamado relação esforço-pausa. O que é que isto quer dizer? A relação esforço-pausa é quando vemos um atleta a participar de qualquer tipo de desporto, é a relação entre o tempo em que ele faz esforço e ele de repente diminui um bocado e respira. E de repente ele faz o esforço novamente, principalmente nos desportos coletivos, isto é muito comum, não é? Tanto no futebol, no basquete, no vôlei. E isto é preciso para que aquele que vai ser o preparador físico perceba não apenas do desporto como um todo, mas da posição específica daquele jogador e a demanda que ele terá de esforço e de pausa para que no seu treinamento ele tenha o melhor treino para render o melhor possível. A pausa é fundamental. Deus criou o mundo em quantos dias? Em 7. Quantos dias Deus trabalhou? 6. Quantos dias Deus descansou? 1. E eu imagino a mente de alguém
que não seja crente. E talvez já tenham ouvido uma pergunta como esta, de alguém que conhecem. Mas explica-me lá, mas afinal então o vosso Deus cansa-se. Porque se Ele fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou, é porque então devia estar cansado. Isto é correto dizer? Não. Nosso Deus não cansa-se. Mas, como o Senhor Jesus vai dizer sobre o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Deus descansa no 7º dia como um exemplo de que nós também precisamos descansar, de que nós precisamos parar, precisamos respirar, precisamos reagrupar, reorganizar antes de seguir pelos próximos 6 dias. E conforme começávamos o estudo do Evangelho de Lucas, já vimos sobre isto. Quando Jesus então entra na sinagoga em Jerusalém e diz, e lê o texto de Isaías, este é o ano do Senhor. O que isto quer dizer? Ele falava do ano do jubileu, o ano do jubileu. Portanto, nós vemos que Deus não apenas organiza a semana em 7 dias, mas Ele organiza mesmo a vida em anos. E Ele diz que a cada 7 anos devemos parar todo um ano. E talvez o irmão em seu coração, a irmã esteja a dizer, mas pastor, mas eu sempre faço isto é verdade. Uma coisa que aprendi e sei que é importante, toda semana eu tiro uma folga, tenho um dia de folga e não importa, ainda que esteja com muito trabalho, eu procuro realmente sempre ter um dia de folga porque aprendi na Bíblia que assim deve ser. A minha pergunta a seguir é, muito bem, e tirou um ano de folga a cada 7? E certamente os irmãos hão de responder, e eu hei de compreender por conta do mundo em que vivemos, pastor, mas isto não é possível, não é? Nós temos férias durante um mês, às vezes sequer conseguimos tirar todo o mês corrido, muitas vezes sequer conseguimos tirar o mês que queríamos, nos é dado e diz, não vai ser este mês, tem que ser naquele outro, e se quiser é isto. Quanto mais, pastor, tirar um ano inteiro? Não dá. Mas a lei do Senhor dizia inclusive como deveria ser feito. Que então o ano anterior deveria se produzir mais para se guardar recursos, exatamente para não fazer falta aquele ano que estaria parado, e não apenas aquele ano. Porque pensem, se pensarmos que no 7º ano não podiam colher, não adiantava plantar no 6º ano, não é? Porque se plantasse no 6º ano não haveria de poder colher no 7º. E não podia plantar no 7º. Então significa que não conseguiria colher no 8º. Só conseguiria colher no 9º. Portanto, o preparo que deveria ser feito era o preparo não apenas para o ano que se estaria parado, mas ainda para o ano seguinte até conseguir ter recursos e conseguir voltar a subsistir. E ainda assim a ordem do Senhor era esta: que tivessem descanso, que pudessem ter um tempo de parar. Mas, ao contrário do que muitos pensavam, ou muitos podem vir a pensar, ou o nosso mundo vai dizer, pare para refletir, pare para fazer meditações. E meditação não é mal, Jesus meditava, mas a meditação da maneira correta, meditar na palavra do Senhor. O Salmo 1, que tanto temos citado, diz, o homem, bendito o homem que, ele vai dizer, na sua lei, medita dia e noite. Não é esse que eles dizem de mindfulness, esvazia a vossa mente. Não, eu não quero esvaziar a minha mente. Eu quero fazer como no Salmo 1 e ter a minha mente cheia da palavra do Senhor de dia e de noite. Eu paro não é para esvaziar a minha mente. Eu paro não é para descomprimir, para relax. Vou a um spa fazer massagem. Nada de errado nisto, pode fazer isto também. Mas esta parada estratégica que o Senhor nos diz, novamente é como a parada do basquete. A parada do basquete não é paramos, olha, voltamos amanhã então, o restante do jogo. Não dá. É uma parada estratégica no meio, simplesmente para reagrupar, para voltar ao foco, para revisitar o plano, para falar com o treinador, para ter a visão do treinador que está fora da quadra e que vai poder lhe dizer, olha, o que está a passar
não estás a conseguir defender porque ele está a adiantar-se a ti. Então, procure ficar um passo atrás, vai ser o suficiente. Porque o jogador às vezes não consegue, dentro do campo, perceber. Mas o treinador que está a ver de fora, ele consegue perceber, consegue voltar ao plano, trazer a equipa de volta, reagrupar. Portanto, este parar, e é isto que o Senhor Jesus nos vai ensinar, e nós veremos isto acontecer várias vezes. E o Senhor será criticado por isto. E nestas ocasiões é que Ele dirá que o sábado é feito para o homem, não o homem para o sábado. Porque Jesus, Ele não para não fazer nada. E nós sabemos, não é? Os judeus ortodoxos até o dia de hoje, e eu tive a oportunidade quando servia ali nos Jogos Olímpicos no Brasil, no Rio de Janeiro, como capelão, nós ficávamos mesmo ao lado da sinagoga. O que era muito interessante é que o dia de se ir à sinagoga é o sábado. Entretanto, o rabino não vinha no sábado, porque o rabino responsável era ortodoxo, a Vila Olímpica ficava distante e ele não podia apanhar autocarro, não podia andar de carro, não podia conduzir, só pode andar à distância, consegue andar a pé. Então ele não vinha no sábado para a sinagoga. O sábado foi feito para o homem ou o homem para o sábado? Aqueles homens desejavam adorar ao Senhor, desejavam estar ali reunidos e não podiam, porque por ser sábado o rabino não podia vir, porque senão descumpriria o descanso. Porque a verdade é que, como Jesus dizia, há homens que acham é que o contrário é verdade, é que o homem foi feito para o sábado. Portanto, o Senhor do sábado, é o descanso, não o homem. Mas a verdade é que o que o Senhor Jesus nos ensina é que o sábado foi feito para o homem. Portanto, ele está abaixo do homem. E ele dá exemplos. Ele diz, quem é que tem um animal que cai num buraco e que não o vai resgatar no sábado? Certamente qualquer um de vós iria. Portanto, são hipócritas. E a verdade é que o que o Senhor Jesus está a dizer aqui com o pare, não é pare para fazer um planeamento estratégico. Pare para visitar o vosso terapeuta. Se for necessário que vá. Mas o que o Senhor Jesus nos está a dizer é pare e ore. E a oração como um símbolo de busca ao Senhor. Porque a oração a que Jesus refere-se, e nós vamos ver quando Jesus ensinar a orar, não é a oração simplesmente do falar, mas é esta oração que está no Salmo 1, que começa por reconhecer quem Deus é. E Jesus, quando vai ensinar a orar, ele começa, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele começa por adorar, ele começa por reconhecer em sua vida quem Deus é. Ele começa por glorificar o nome de Deus, reconhecer a sua posição, quem Ele é, comparado a Deus. Nós não somos nada. Portanto, a oração a que Jesus se refere não é simplesmente falar, mas é posicionar-nos no reino. Posicionarmos Deus no lugar dele em nossas vidas, no trono de nossas vidas, no centro das nossas vidas, não nós mesmos. É sairmos do centro das nossas vidas, é sairmos do controle das nossas vidas, é relembrarmos o plano do Senhor. E como o fazemos? Ao estudar as Escrituras, ao amar as Escrituras, ao refletir na lei do Senhor de dia e de noite. E também abrir a nossa boca e adorar. Abrir a nossa boca e agradecer por tudo que o Senhor já fez e está a fazer em nossas vidas. Abrir as nossas bocas e abrir os nossos corações e derramar os nossos corações na presença do Senhor, como Jó fez. E reconhecer, Senhor, está difícil. Senhor, eu tenho esta limitação. Senhor, eu não consigo mais seguir assim. E pedir. Como este leproso pediu ao jogar-se aos pés de Jesus e reconhecer, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar-me.
e orava. Termina então o verso 16. Novamente com o verbo com a mesma declinação. Para os irmãos terem noção, no grego, no original, este verbo, ele está no presente, ele não está no passado. O tempo verbal é o presente, mas ele tem as suas declinações quando vai falar do modo, quando vai falar... Pronto, não vamos entrar aqui em muitos detalhes do verbo grego, porque é bastante complicado. Mas a ideia e o que Lucas quer transmitir é a ideia exatamente de continuidade. De que Jesus ora e continua a orar, e é algo que ele faz com frequência, com constância, e o faz com regularidade. Por isso ele não diz, e Jesus retirou-se e orou. Mas ele diz, e Jesus retirava-se e orava. Trent Butler disse uma frase muito interessante. Ele diz, a popularidade levou Jesus à oração. A popularidade levou Jesus à oração. Não apenas uma vez, mas muitas vezes. O Filho de Deus tinha que ouvir a voz do Pai e determinar onde o Pai estava a trabalhar. Para então seguir o plano. Não o plano humano, mas o plano do Pai. Howard Marshall diz que a mola principal da vida e ministério de Jesus é a comunhão com Deus. Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus. E ele, no meio de tudo isto que estava a acontecer, pessoas que vêm até ele e que têm necessidades, que desejam ouvir, que desejam ser curadas, Jesus tira tempo, separa tempo para parar e ter comunhão com Deus. A chave do ministério de Jesus é uma perene, uma constante, uma frequente comunhão com o Pai. Onde ele encontrava então força e orientação. E colocava-se e relembrava-se de ser ele mesmo e a sua natureza humana posta em submissão, para que então, pelo poder de Deus, conseguisse resistir à tentação. J.I. Packer, um famoso homem de Deus, que falou muito sobre as disciplinas espirituais e a importância das disciplinas espirituais, J.I. Packer fala sobre a solidão necessária. Ele vai dizer que a vida, ela deve ter as suas horas de santa solidão, se quiser ser rica e forte. Mas não é uma solidão absoluta, lembrem-se. A solidão a que ele se refere é a solitude de pessoas. Quando pausamos as nossas relações, os nossos relacionamentos horizontais e temos tempo para o nosso relacionamento vertical com o Senhor. E estamos solitários humanamente, mas estamos frequentemente na presença do Pai, em oração, em estudo da palavra, em adoração, em reajuste da nossa rota, do nosso caminho, para que seja Ele a nos guiar e não o nosso próprio coração, a nossa própria vontade. Outro homem de Deus, pastor batista, Charles Spurgeon, usou um exemplo que hoje sinto falta do irmão Joel a usar este exemplo. Porque Spurgeon fez uma comparação que eu não poderia deixar acreditá-lo e de ler para os irmãos, porque achei de facto uma ilustração muito pertinente. Ele diz que a oração é o alento do homem espiritual. De que um cérebro intérprete que ele conhece, ao piano, estava continuamente familiarizado com o seu instrumento, pois costumava dizer-me, e ele abre aspas, se um dia eu deixar o piano, portanto, se eu deixar de praticar o piano um dia, eu noto
Se eu deixar de praticar por 2 dias, os meus amigos notam. Agora, se eu deixar de praticar por 3 dias, todos hão de notar. Sem dúvida, ele descreveu certamente, corretamente a sua experiência. Somente pela prática perpétua ele poderia preservar a facilidade e a delicadeza com que tocava o seu instrumento. Certifique-se de que é assim com oração, vai dizer Spurgeon, em sua vida. Se esta arte sagrada for negligenciada, mesmo que por pouco tempo, a perda pessoal será grande. Se a negligência continuar, os vossos amigos espirituais mais próximos começarão a perceber por conta da sua vida e certamente o relembrarão de retomar. Mas se isto continuar, se isto for tolerado por muito tempo, o nosso caráter e influência sofrerão um círculo mais amplo ainda. E mais pessoas perceberão, porque o nosso caráter será alterado. Para ser um mestre no ministério da oração, é preciso orar. Orar sem cessar, como o Senhor vai dizer. Orai sem cessar. A palavra do Senhor nos diz. Um cristão não deve deixar de orar, assim como o músico não deve deixar de praticar o seu instrumento. E de facto, a oração é o sopro de todo o homem espiritual. E ai dele, se contiver este sopro. Eis a fonte do poder de Jesus. Deus, o Pai. A comunhão com Deus, o Pai. Lucas, ele é chamado muitas vezes por muitos comentaristas de o evangelista da oração. Sabem porquê? Porque este mesmo trecho que nós vemos de que Jesus então retirou-se para orar, nós vamos ver isso repetir-se umas quantas vezes. Para os irmãos terem noção, nós vemos no capítulo 3, no verso 21, quando Jesus está ali no começo do seu ministério, Jesus então retira-se para orar. Jesus é batizado por João Batista e o que Jesus faz? Ele começa imediatamente o seu ministério? Não, ele retira-se para orar. Então nós vamos ver novamente no capítulo 5, no verso 16, como acabamos de ver. Mas vamos ver novamente no capítulo 6, no verso 12. No capítulo 11, no verso 1. No capítulo 22, no verso 31, 32. Depois novamente no verso 39, 46. E depois vamos ver no capítulo 23, no verso 46. Lucas não cansa-se de relembrar-nos de que a fonte do poder e sabedoria de Jesus é a comunhão com Deus, o Pai, por meio da solitude em oração. E o R.C. Sproul, outro grande homem de Deus, um grande professor que faleceu agora há 2 anos, fundador do Ministério Ligonier, fala-nos, apesar de ser ele um homem que muitos hão de considerar muito sisudo, de uma teologia que às vezes muito técnica, muito rebuscada, às vezes talvez até um pouco prática, mas ele fez no seu comentário de Lucas uma afirmação muito interessante, de que a verdade é que este poder ainda está no mundo. E nós ainda temos acesso a este poder. E ele diz, as pessoas precisam vir a Cristo hoje com a mesma atitude, com o mesmo impulso, com o mesmo espírito suplicante do leproso. E é isto que nós percebemos e a riqueza, então, dessa história. Jesus aproxima-se do Pai, desejoso dele, desejoso de estar com Ele, desejoso de ter comunhão com Ele.
Como o leproso aproxima-se de Jesus, desejoso de ser curado, mas certo e convicto de que se Jesus assim o quiser, Ele o pode fazer. E hoje, podes aproximar-te do Pai, assim como Jesus fazia, com a mesma atitude do leproso, a saber que o Pai, Ele pode. Ele é poderoso e Ele pode. Não importa aquilo que esteja a passar em sua vida. Como já falamos, a sua necessidade pode ser como a daquele leproso, uma necessidade de saúde. Pode ser uma necessidade financeira, de estar talvez sem trabalho. Pode ser uma necessidade talvez mais existencial, de sentido para a vida, de não perceber muito bem o que está a passar nas suas relações, no casamento, ou mesmo como um propósito na sua vida. Mas nós podemos saber que o nosso Senhor pode, se Ele quiser. E a sua palavra já nos diz, como Jesus diz ao leproso: eu quero ser limpo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Deus, portanto, Ele deve ser a tua fonte, a nossa fonte de descanso, de sabedoria, de paz, de cura, de perdão. Portanto, Ele é a fonte da vida, a fonte da nossa vida. Por isso devemos voltar a Ele sempre e constantemente. Outro homem a quem vi falar sobre oração de uma maneira muito especial, e achei muito bonito o facto de que ele não trouxe os créditos para ele mesmo, mas para a sua mulher. Ele, em seu livro sobre oração, Tim Keller vai dizer que aprendeu sobre oração muito com sua mulher. Sua mulher foi para uma conferência de mulheres e foi muito impactada pela oração e pelo que foi ensinado sobre oração. Então ela, ao chegar em casa, conversou com ele e ele reconheceu que de facto precisavam orar mais, mas que de facto também não era algo simples de lembrar e separar tempo todos os dias e às vezes mais de uma vez ao dia era muito difícil. Entretanto, ela usou uma ilustração que ele disse que impactou a vida dele e mudou completamente a vida dele de oração, que impactou a minha vida e que espero também que impacte a vida de cada um de vocês. E o exemplo que ela usou foi: imaginem que agora vão ao médico e então o médico descobre que tem uma doença muito rara, mas que esta doença pode ficar tranquila. Esta doença há medicamentos e, portanto, não precisa ter medo. É uma doença que pode levar à morte se deixar de tomar a medicação, mas que se tomar a medicação corretamente, não precisa temer nada. Provavelmente nenhum de nós esqueceria de tomar a medicação, não é? Porque saberia que se deixasse de tomar, não teria muito mais do que apenas algumas poucas horas de vida, porque o corpo não aguentaria. Nenhum de nós esqueceria. Nós meteríamos escrito em todos os lados, meteríamos todos os despertadores, diríamos para quem nos ama, para dizer: olha, liga-me, se faz favor, sempre que lembrar, pergunta-me: então, já tomaste os remédios? Então, já tomaste os remédios hoje? Meteríamos lembretes, meteríamos se calhar um post-it no espelho na casa de banho, meteríamos outro no frigorífico, meteríamos outro, todos os sítios, para ter certeza de que não esquecemos. E talvez aquele dia que já tomamos, e os irmãos sabem quando ganhamos hábito, não é, de fazer uma coisa, chegamos a duvidar: eu não lembro-me se já tomei. Se calhar ligaríamos para o médico e perguntaríamos: há problema tomar 2? Porque eu prefiro, se calhar, tomar 2 do que deixar de tomar. Porque eu não lembro-me se tomei. Então, olha, se calhar eu tomo 2, menos pior do que se não tiver tomado. Será que já orei hoje? Olha, não lembro-me. Então deixe-me lá parar e orar novamente, porque olha, afinal é melhor parar e orar 2 vezes ou 3 do que não orar. Do que não ter o meu alimento. Se o próprio Senhor Jesus precisava da comunhão com o Senhor por meio da oração, quem somos nós para achar que somos melhores e que não precisamos? A oração frequente. Vou fazer aqui uma prescrição para os irmãos.
oração de 8 em 8 horas, durante uma semana. Voltem cá na semana que vem, vamos avaliar e vemos se continuamos com o tratamento. Podemos combinar assim? O doutor pastor está aqui a fazer uma prescrição, levem a sério. Oração de 8 em 8 horas. 8 horas eu estou a dizer também para terem tempo de dormir, não é? Então, hora antes de dormir, hora ao acordar, depois durante o dia. E voltem cá na próxima semana e digam-me como foi a vossa semana. Quantas vezes o Pai não lhes dirá no coração: olha, o plano não é este. Estás a reagir, mas a maneira como deves viver não é por meio da reação, é por meio da ação. Olha, agora é hora de parar um bocadinho. Apanha ali a tua Bíblia, vai ler um salmo, refrigera a tua alma, depois volta. Vais ver como é que volta novo. E se tiver esta comunhão com o Pai, certamente verás a transformação na tua vida. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, o Senhor que é o Filho de Deus, que é o próprio Deus encarnado.